Graças ao bom Deus que tem nos dado condições de darmos continuidade a essas apresentações do Projeto Reino. Iniciamos 2021 apresentando o panorama do Antigo Testamento e só concluímos esse panorama ao final de 2022. Quando nesse final desse ano 2022 nós fizemos a apresentação breve sobre escatologia, mostrando um pouco do que está para acontecer na visão profética dos últimos dias. E depois, agora no ano 2023, no início do ano, nós iniciamos a apresentação da nova aliança. Não mais uma ideia panorâmica, como nós estávamos apresentando, mas voltado a uma apresentação prática, onde nós apresentamos a percepção de Cristo, a percepção do autor dos Hebreus, a percepção de João, a percepção de Pedro, hoje apresentando a percepção do apóstolo Paulo. E no tocante à percepção do apóstolo Paulo, nada melhor do que começar aqui por esse versículo 13 do capítulo 26, em que ele, em sua defesa junto ao rei Agripa, onde ele estava sendo acusado por pessoas de Jerusalém, pessoas que também não eram de Jerusalém, os quais estavam desejando a morte do apóstolo Paulo. E Festo, vendo que não tinha nada para poder condenar ele à morte, encaminhou ele para o rei Agripa, porque o próprio Paulo havia pedido a ser apresentado diante de Augusto César, ou seja, diante do César, né, do imperador César. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então Paulo, em sua defesa, vai contando a sua experiência em que levou ele a passar a pregar acerca de Jesus Cristo, visto ser isso a acusação que estava sendo posta sobre ele, pregar acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que é que o apóstolo Paulo viu? Uma luz que excedia o esplendor do sol, é o que ele percebeu naquele momento ali em sua experiência, e ele ouviu uma voz que me falava em língua hebraica. Se nós formos no capítulo 26, versos 14, aqui vai dizer: caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, que é bem conhecido essa experiência de Paulo quando ele descia para Damasco. Então, Paulo, que havia sido um mestre fariseu, doutor da lei treinado aos pés de Gamaliel, descendo para Damasco visando perseguir os cristãos como era comum na sua conduta, na sua vida ali, né, cumprindo ali o zelo que ele tinha por todas as tradições que haviam recebido do seu pai, ele tem essa experiência. E o que é que ele vê nesse momento? Ele vê uma luz. João apresenta Jesus Cristo como uma luz. Então Paulo vai ter essa experiência de Jesus Cristo como uma luz que excedia o esplendor do sol. Essa manifestação de Deus, do próprio Jesus Cristo por Paulo, vai falar com ele e ele relata que fala com Paulo em língua hebraica. Então há um trato aí completamente de um propósito de Jesus Cristo ter escolhido Paulo, né, como hebreu, dando seguimento às suas escolhas que Jesus Cristo havia pregado para muitos. Muitos foram feitos discípulos, mas somente 12 foram postos como apóstolos. Um foi o que traiu Cristo, tendo sido substituído, já vimos sobre isso. E Paulo agora vem como um apóstolo, como um enviado da parte do Senhor, dentro de um propósito muito específico aos gentios principalmente. Então aqui é a parte 4, né, dessa apresentação que nós temos feito da nova Paulo Aliança. Dentro desse processo de chamamento do Senhor Jesus Cristo, de escolha. Então, quando Jesus está falando para Ananias, depois dessa experiência que Paulo teve, ele diz, vai, Jesus Cristo diz, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Então, em Paulo, há da parte do Senhor uma escolha muito específica. Por isso, ele disse para Ananias que ele deveria ir, sim, cumprir aquilo que Jesus Cristo estava mandando a Ananias e ao encontro de Paulo, onde Paulo estava em Damasco,
porque Paulo era um vaso muito específico, escolhido da parte do Senhor. Então, entendo que Jesus Cristo chamou muitos, mas há alguns que são muito específicos dentro desse processo de escolha, de chamamento do Senhor, e eu vejo isso no caso do apóstolo Paulo. Paulo, como vaso escolhido, ele era um varão israelita. Está aqui as referências que vocês podem depois atestar. Como varão israelita, como eu falei, ele vem como um processo de continuidade ao próprio ministério de Cristo. Ele veio as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então ele vai dando esse prosseguimento a esse seu ministério. Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, um sábio, e é isso que ele vai falar em 1 Coríntios. A gente pode ir, em algumas passagens aqui, a gente pode tentar acompanhar. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porém, Paulo, ele é um sábio, por isso que eu coloquei aqui como um sábio. No capítulo 2, no versos 4, vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então ele era um sábio, ao contrário do que ele vai dizer que não são muitos escolhidos, mas colocando a posição dele como um sábio. E ele diz que não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi com espírito e com poder, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria dos homens. Ele mesmo declara para Timóteo que ele foi pregador, apóstolo e mestre. Ele é pregador do evangelho, apóstolo enviado da parte de Cristo para a pregação do evangelho e doutor ou mestre, didáscalo, mestre lá no grego. O Senhor o teve por fiel, pondo no ministério. 1 Timóteo capítulo 1, versos 12. Então o Senhor o teve por fiel. Um homem zeloso na tradição de seus pais. Zeloso por guardar a lei e revoltado por ver os cristãos não guardando a lei. Esse homem perseguia os cristãos levando à morte. Avalie quando esse homem tivesse um encontro com Cristo, como ele iria proceder, tendo encontro com o próprio Deus, e ele iria propagar esse evangelho ao mundo diante do chamado, como vaso escolhido, o qual Cristo tinha posto sobre a vida dele. Se você quiser perceber, compreender mais coisas acerca do apóstolo Paulo, aí eu vou deixar algumas indicações. Do apóstolo Pedro eu deixei temperamentos transformados, porque aqui o autor desse livro também, ele fala de Pedro, mas também aqui fala de Paulo também. E deixei lá, de Hernandes Dias Lopes também, a percepção de Pedro, que Hernandes Dias Lopes traz acerca das Sagradas Escrituras, falando, mostrando o contexto da vida de Pedro. E aqui eu deixo esse de Paulo. E deixo um livro também muito antigo, bem um pouco antigo já. Eu tive ele aqui, eu comprei, se não estou enganado, do início de 2000. Então tem 20 anos, com certeza. Paulo, o líder. E usei até muitas vezes quando estava ministrando nas aulas dos seminários de liderança bíblica. Então deixa essas referências aí para quem quiser compreender mais coisas acerca da vida do apóstolo Paulo. Quem foi esse homem? Ele, de perseguidor, tornou-se perseguido. Como perseguidor, ele tinha imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia praticar muitos atos. Levar à prisão, conduzir pessoas à cadeia, serem mortos, ele servir de testemunha, como foi no caso de Estevão, que as vestes foram lançadas ali diante dos pés de Saulo. Ele perseguia este caminho até a morte. Ou seja, perseguiu esse caminho levando pessoas à morte. E aqui diz em Gálatas 1,13, palavra do próprio apóstolo Paulo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E aí, o próprio Senhor, em Atos 9,16, no momento do chamamento do apóstolo Paulo, e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, aquele que levava pessoas sobremaneira sendo perseguidas, também haveria de sofrer de forma também sobremaneira. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Então, quando Paulo tem esse encontro com Cristo, né, eu chamo aqui de sua especialização, do seu mestrado, do seu doutorado, pós-doutorado, ele diz que não recebeu essa compreensão e esse ensinamento da parte de homem algum, mas o que ele recebeu, recebeu por revelação de Jesus Cristo. Aqui também, no verso 16 do próprio capítulo 1 de Gálatas, ele diz que não consultei carne e nem sangue. Então aqui está fazendo alusão a pessoas. Ele não foi consultar pessoas para saber que aquilo que ele havia recebido estaria certo ou errado. Ele recebeu tudo da parte de Cristo, confiou da parte de Cristo e seguiu em seu ministério como apóstolo, profeta e mestre. Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, naquilo que Paulo já tinha visto, talvez até mesmo a sua compreensão do que ele já conhecia acerca da lei, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então o Senhor Jesus Cristo aqui fala com Paulo, Paulo testifica isso, que ele já tinha visto determinadas coisas no qual ele estaria ali se prontificando, né? Eu falei em relação à lei porque quando ele recebe de Cristo, toda a sua compreensão veterotestamentária vai ser aplicada ali, ele vai ter a visão correta das coisas, como daquelas pelas quais o Senhor ainda iria aparecer ainda para Paulo. Iria revelar coisas ainda maravilhosas a ele, como ele mesmo diz, conheço um homem que, não sei se em carne ou espírito, né, foi aos céus e ouviu da parte do Senhor palavras inefáveis que não, né, o homem não tem condições para pronunciar ela em toda a excelência na qual ela vem da parte do Senhor. Um homem de experiências. Então, até não citei essa experiência, não coloquei aqui no slide essa experiência que eu citei, né, mas são experiências de Paulo muito impactantes que vai resultar em um ministério sem igual, né? Hernán Dias Lopes, nesse livro que eu coloquei lá indicando, ele vai dizer como Paulo, o maior líder do cristianismo. E quando a gente dá essa ênfase na vida do apóstolo Paulo, não é nada mais dessa percepção. Como o maior líder do cristianismo em todos os tempos. Nunca teve no cristianismo um líder como o apóstolo Paulo e com o alcance que teve o apóstolo Paulo e considerando também tudo que ele padeceu. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Se maravilha já é algo excelente, avalie maravilhas extraordinárias. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então ali também, continuando a sua defesa em Atos 27, antes de ser movimentado para Roma, ele diz que teve essa experiência de um anjo que lhe apareceu, de Deus, a quem ele serve é a Deus, esteve comigo. A Bíblia fala que, Atos fala aqui 19, que até os lenços e aventais do seu corpo era utilizado para estabelecer a cura sobre os enfermos. Há aqui até uma declaração, né, de demônios, de manifestações espirituais das trevas, que diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Né, como tentaram ali fazer exorcismo, né, expulsar demônios, a própria manifestação espiritual das trevas falou para aqueles que estavam tentando expulsar, utilizando o nome de Paulo. Conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, essas experiências de Paulo, né, são maravilhosas. Eu creio que muitas experiências de Paulo também não estão escritas, não tem como, porque foi um homem realmente que mergulhou no Evangelho e que é para nós um referencial, como eu disse, pelo livro de Hernán Dias Lopes, o maior líder do cristianismo. Seus sofrimentos. E obviamente que colocando aqui, assim como os sofrimentos de Cristo, lido, né, pode parecer ser muito pouco, mas se lermos, né, sendo ali dirigidos pelo Espírito Santo, vamos perceber, né, a sobremaneira
de como ele perseguia a igreja, que também essa sobremaneira recaiu sobre a vida dele, naquilo também que ele padeceu pelo evangelho, tendo sido achado fiel pelo Senhor e confiado a ele esse ministério, esse serviço, como apóstolo, profeta e mestre. Nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Leia o capítulo 6 de 2 Coríntios. Se todos os servos do Senhor, e principalmente aqueles que ocupam posições de liderança, lessem esse versículo e buscassem aplicar em suas vidas, seríamos uma igreja muito mais significativa, expressando aquilo para o qual fomos estabelecidos para ser. Uma igreja gloriosa. Em perigo de morte, muitas vezes, 3 vezes fui açoitado, fui apedrejado. Ele fala de naufrágios, vários sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Então isso aqui vale de referência e eu fico, às vezes, estarrecido, como a gente vê num contexto que nós temos vivido, muitas pessoas preocupadas com os seus próprios interesses, a sua comodidade, a sua condição tranquila e cômoda, né, nas ideias institucionais que se vive, e não olham, não se preocupam em buscar essas referências bíblicas, esses exemplos. Por mais que nós sejamos falhos, imperfeitos, limitados, todos nós, ninguém aqui está falando nenhum super crente ou super homem, mas que, no mínimo, precisamos ser sinceros. Se nós vivemos e dizemos ser evangélicos, porque é aqueles que vivem do evangelho, no sentido não de serem sustentados, mas que vivem uma vida focadas no evangelho, deveríamos viver esta vida olhando para esses referenciais e trazendo para a nossa vida para ser aplicado. Quer gostem, quer não gostem. Porque nós não estamos preocupados, ou não deveríamos estar preocupados em agradar a homens. E aí a gente vê, é maravilhoso perceber, por isso que ele ora a Deus acerca dos coríntios, pedindo que os coríntios compreendessem qual fosse a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, porque quando a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 5, quando ele vai dizer que ainda que esse tabernáculo terrestre desfaça, temos de Deus o melhor tabernáculo, ele diz que tem um desejo de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. E ele vai dizer porque enquanto estivermos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, a percepção de Paulo acerca de Cristo, o que ele viu acerca de Cristo, impacta a sua vida diretamente, o que vai refletir no ministério paulino em toda essa forma de atuação de Deus, através da vida de Paulo, na propagação do evangelho. Então, todas essas experiências e esses desejos e essas declarações de todo o sofrimento, tudo que ele padeceu, deveria, no mínimo, ser um exemplo assim hiper impactante para as nossas vidas e não nos conformarmos da vã maneira que muitas das vezes, como igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo, temos nos disponibilizados a viver, aceitando uma mediocridade, aceitando um estado de inércia tão terrível, porque simplesmente não temos coragem de olhar para dentro daquilo que está estabelecido na Sagrada Escritura, ver esses exemplos e buscar aplicar em nossas vidas. E ele aí, nesse desejo, estava dividido entre deixar esse corpo para habitar com o Senhor, ou, como ele diz aqui, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. E obviamente, dando essa ênfase, que frutos foram dados esses pela vida de Paulo. Não frutos de perseguição, não frutos de vaidade, não frutos de soberba, não frutos de olhar seus próprios interesses, olhar somente para o seu umbigo. Não são esses frutos humanos, carnais, não, que na verdade não são frutos, é obra da carne. Mas está falando de fruto que ele poderia produzir na propagação do evangelho. Então, nós precisamos ser sinceros, fazer autoexame pessoal, porque primeiro tem que aplicar para dentro de nós mesmos, nas nossas
individualidades, na nossa limitação, imperfeição, como somos falhos e perfeitos limitados. Há pessoas que às vezes tentam esconder, né? Tentam viver uma vida aparente, parecendo que não são falhos, que são, né, detentores de tudo, sabem tudo, tem toda noção, são um vermezinho de Jacó e são trapo imundo, como a palavra de Deus fala. Até porque a própria Bíblia diz que o Senhor olhou desde os céus, procurando um que fizesse o bem, e não encontrou nenhum sequer. Então, não há como ninguém tentar ocultar. Então, somos falhos, somos imperfeitos, somos limitados, mas deveríamos, no mínimo, sermos sinceros para olhar para dentro da Sagrada Escritura, buscar esse exemplo maravilhoso que Deus tem deixado para nós e nos esforçado para viver. Me gastarei, como o próprio Paulo diz, e me deixarei ser gastado pelo Evangelho. Infelizmente, não é esta a realidade que temos visto. Então, há alguns eventos na vida do apóstolo Paulo. Sua conversão, apenas para deixar aqui registrado para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado dessa vida, desse obreiro de Deus. Separado e enviado pelo Espírito Santo depois de sua conversão. Lá, depois de ele ter ficado um tempo, né, isolado. Alguns pensam ali que é o momento que ele vai ter essas experiências com Cristo e ser ministrado diretamente pelo Senhor. E quando ele retorna ali, quando ele está com Barnabé, em Atos 13 de Atos Apóstolos, ele é separado e enviado, obviamente, pelo Espírito Santo. Aqui no Atos 13, o seu primeiro discurso público, já dentro, inserido ali, após Atos 13, da sua primeira viagem missionária. E na volta da sua primeira viagem missionária, quando ele volta para Antioquia, ele já vai ser ali impactado em ver em Antioquia os cristãos gentios sendo orientados ou tendo sido orientados a viver o legalismo. Então ele desce para Jerusalém e vai indagar, aí sim ele vai a Jerusalém para indagar. Em outro momento ele foi, mas não procurou e não consultou carne alguma, ele vai dizer isso. Mas aqui ele volta para procurar saber. Foi vocês que orientaram aos Tessalonicenses a guardar a lei, porque se não guardassem, não estariam cumprindo a vontade de Deus, não seriam salvos? Vamos aqui parafrasear. Então ele volta e aí tem o primeiro concílio. Depois, ele tem uma visão mandando um varão que aparece a ele passar a Macedônia para ajudar, e aí estabelece aí dentro do contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aqui na terceira viagem do apóstolo Paulo, que começa em Atos 19, ele vai impor as mãos sobre, se eu não estou enganado, os 12 discípulos que estavam ali, e aqueles homens recebem do Espírito Santo, porque até então não haviam ouvido falar acerca do batismo no Espírito Santo. Em Atos 20, ele vai fazer uma visita à Macedônia, à Grécia, depois volta à Ásia, ou seja, ele faz todo um percurso pelas igrejas que ele havia passado para confirmar aquelas cidades, e quando fala igreja aqui, são cidades onde tem um ajuntamento de pessoas nessas cidades. Ele retorna para Jerusalém no capítulo 21 e é preso. Do capítulo 22 ao 26, ele está ali fazendo as suas defesas. Quando ele pede, ele apela para César, ou seja, que seria apresentado a César porque havia um propósito da parte do Senhor que ele fosse até Roma. E aí ele é enviado para a Itália, é quando acontece aquele naufrágio na ilha de Malta, e aqueles homens foram dados ali à vida, não perderam pela presença de Paulo naquele contexto, e acontece esse encerramento do livro de Atos Apóstolos, capítulo 28, dentro desse contexto. Não se fala aqui acerca da morte, mas consultando a história, alguns entendem que Paulo morreu aproximadamente no ano 64, naquele contexto em que Nero toca fogo e persegue a igreja ali cristã. Então, é esse final ali da vida do apóstolo Paulo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quem me conhece sabe que eu venho falando há algum tempo sobre o declínio da igreja. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Estamos começando a esquentar um pouco mais dentro daquilo que Deus tem me mostrado desde o início do meu ministério, da minha vida, do ensino, das oportunidades que eu tive auxiliando muitos líderes, quando tive
levando aquilo que Deus tinha trazido para mim, e tudo que eu falo diante do Senhor, diante de todas as experiências que eu tive, e Deus mostrava o declínio da igreja. E o declínio se dá exatamente por isso. A palavra de Deus, em vez de crescer poderosamente e prevalecer, a igreja odierna, a igreja atual, começou a deixar a palavra de Deus de lado. Eu vou contar depois lá na frente algumas das minhas experiências. E uma delas que eu vou deixar aqui claro, já de antemão, quando Deus, eu ensinando a Bíblia toda em uma congregação, Deus falava para mim que eu deveria virar de costas e não levantar a cabeça e olhar para esse povo, porque aí ele vai me dar um entendimento depois que me deu essa visão, e assim eu fiz, virei de costas, não levantei a cabeça quando eu estava ali orando, e depois deu me mostrar. Por quê? Porque o povo me virou as costas e não o rosto. E o que é me virar as costas? Abandonaram a palavra de Deus, a sã doutrina, e voltaram a fábulas, voltaram a doutrinas heréticas. E isso levou a igreja a esse declínio. Então, não há essa multiplicação. Os discípulos não estão mais, né, no contexto atual, cheios de alegria, muito pelo contrário, há muito sofrimento, porque a própria instituição tem feito muitas pessoas sofrerem, em vez de deixar o Espírito Santo de Deus, né, governar a sua igreja, o que é dele, né, homens têm sido déspotas, né, ditadores, e estabelecem a sua vontade diante do Senhor. Vamos ver se essa vontade está realmente corroborada ali, ligada, atrelada à vontade do Senhor. Daquilo que não for a vontade do Senhor, todos irão responder. E as cartas de Paulo, que em outra oportunidade eu vou apresentar, falar um pouco do contexto de cada dessas cartas e o propósito em que Paulo escreveu todas essas cartas. E as cartas de Paulo compreendem aqui aproximadamente um período de 15 anos, aqui vai falar um pouco mais, isso aqui é só aproximado para termos uma ideia. De 49, alguns falam 50, até 64, alguns falam um pouco mais, né? Até 65, 66, 68 até se fala, né? Então, de 15 anos retrata essas cartas. O ministério de Paulo, alguns falam há cerca de 25 anos, 20 e poucos anos, o ministério paulino. As cartas possuem natureza bastante prática, sendo escritas para resolver dificuldades e questões locais. Então, por isso que depois nós vamos tratar de cartas, porque hoje, infelizmente, não se há coragem para se tratar das dificuldades e dos problemas encontrados nas igrejas locais. Muito pelo contrário, é levantado o tapete e empurrado para baixo. E nós, como servos do Senhor, para não gerar escândalos, e eu vou chegar na frente em algum momento, vou tratar algumas coisas dessa, com a preocupação também de não gerar escândalos, não tem coragem de tratar. E esses problemas vão se estendendo por décadas. E pessoas vão sendo feridas e a igreja não cumpre o papel no qual nós fomos feitos para cumprir na excelência que foi estabelecido para nós como igreja, para fazer aquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. E o que é que, então, portanto, nos resta? Sejamos seus imitadores. Ser de Paulo, como tem aqui esse convite claro do apóstolo Paulo, ser de Pedro, ser de Barnabé, ser daqueles que tiveram a visibilidade, aqueles que não tiveram visibilidade, mas aqueles que verdadeiramente viveram em sinceridade, em autenticidade, em justiça e em verdade. Porque se eu sou servo de Deus, queridos, e eu não vivo aquilo que o Senhor estabeleceu em verdade e em justiça para a gente viver, queridos, aí eu tenho que entender a quem eu estou servindo. Aí eu tenho que fazer um autoexame da minha vida e entender a quem eu estou servindo. Então isso aí é muito, muito claro e não dá para a gente poder pensar de outra forma. Então sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, como eu sou de Cristo, imito a Cristo, eu quero que vocês me imitem, porque eu tenho imitado a Cristo. É isso que Paulo coloca. E aí a passagem que ele fala para Timóteo. Tu, porém, os outros têm feito muitas coisas. Os outros têm praticado diversos absurdos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Tem um momento que a gente vai falar de amor, né? Porque a gente pensa que Deus é amor. Aí a gente fala só em Deus amor, e Deus é, de fato, não só pensamos, mas ele é. Mas não vê Deus como justiça. Paulo fala aqui de amor, mas Paulo tem um dos textos que Paulo vai dizer que determinado irmão tinha que ser entregue a Satanás, para ver se ele sofresse ali, se consertasse, para ver se no final dos dias a alma dele fosse salva. Né? Então, há amor sem justiça?
Não é um estabelecimento de Deus. Então Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E o que eu tenho deixado nesse momento que eu tenho trabalhado na nova aliança permanece aqui, porque é exato o que nós estamos tratando e falando. Eis que faço novas todas as coisas. Então, o Novo Testamento, a nova aliança de Cristo, ela tem sido estabelecida para isso, para que todas as coisas sejam novas na nossa vida, no nosso testemunho, naquilo que nós realizamos. Se nós falamos nessa compreensão da percepção desses homens, estamos falando aqui hoje sobre percepção paulina, tendo passado por Pedro, por João, pelo autor dos Hebreus, e a própria percepção de Cristo, já estamos em condições de começarmos a falar na próxima apresentação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, fiquem atentos, estudem, compreendam e, sobretudo, se disponibilizem em sinceridade, verdade e autenticidade e justiça, porque isso é justo, para realizar a obra do Senhor como está escrito nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor vos abençoe em Cristo.